Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Começando a semana, dia 23 de março de 2026, segunda-feira, são aproximadamente 11h26 da noite. Vamos começar aqui pelas três principais bolsas, em virtude de que nós não tivemos nenhum evento programado no calendário econômico norte-americano. Tivemos aí, pessoal, um dia bastante positivo, com o aceno de Donald Trump em relação a um cessar-fogo de 5 dias em relação ao Irã. Então, acabou trazendo aí um pouco de fôlego para os mercados, um certo otimismo com a possibilidade de acordos. Tivemos S&P uma alta de 1,15, Dow Jones alta de 1,38 e Nasdaq uma alta de 1,38 também. Pessoal, no Bitcoin não foi diferente. Fechamos no diário muito bem, uma alta aí expressiva de 4,47%. Neste momento para nós aqui o preço a mercado 70.454 dólares. Então vamos ver, pessoal, o que aconteceu após a última análise na semana passada, na quinta-feira, para ser mais exato. Quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, trazendo um resumo para vocês do que era o cenário, nós sabíamos que a peteca, a bola estava na mão, né, dos vendedores, eram eles que estavam sobressaindo aqui no mercado, tanto em questão de volume, estrutura de preço, tudo que nos trouxe aí em primeira mão. E aí, pessoal, nós tínhamos alguns parâmetros, né, algumas condições que foram impostas, porque justamente eram os compradores que precisavam mostrar aí um certo empenho, uma movimentação enérgica, né, para que pudesse conquistar novamente os holofotes. Então, naquela ocasião, nós tínhamos aí uma grande possibilidade, a partir dos 70,5, buscarmos, né, a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. Naquela ocasião, ali próximo dos 71,5, era um ponto de decisão, né, seja para o rompimento ou recusa de preço. Então, de fato, pessoal, o mercado foi buscar a região da média, como vocês podem observar aqui já na sexta-feira pela madrugada. Tivemos, de primeiro momento, a recusa de preço e, numa segunda tentativa, né, a mesma recusa de preço em cima da média, né, acabou tentando aí protagonizar uma possibilidade de rompimento, veio no mesmo instante aí já na proximidade dos 71 a recusa de preço. Então, todos esses candlesticks fecharam abaixo da média, pessoal, ou seja, não houve confirmação de rompimento. E aí, qual que era, por natureza, o destino do preço? Pessoal, a busca por níveis inferiores, tá? Isso aqui já era esperado, essa real possibilidade. Veio buscar aqui esse fundo formado na quinta-feira. Tentou aí, pessoal, por alguns é, instantes, né, digamos algumas horas, né, o preço ficou acima desse fundo, mas infelizmente não foi, né, o suficiente, acabou vindo, né, a continuação. Chegamos aí pelo final de semana aí na proximidade dos 67.300, né, nosso alvo seria mais interessante, uma certa observação seria a proximidade aqui, né, da nossa linha de tendência diagonal, nosso suporte diagonal, fazendo alusão a esses fundos, mas também sabíamos, pessoal, que todo esse percurso aqui tínhamos, né, acumulações de lotes, né, então tinha bastante dinheiro posicionado no livro de ofertas e vocês podem reparar, né, quantas vezes houveram aí pullbacks e retrações nesse meio termo. Então, pessoal, o que que a gente observa daqui em diante, né? A gente vê que o mercado ele acabou reagindo hoje de uma forma bastante implícita. É óbvio que quando a gente analisa candlestick de forma unitária, a gente vê aqui, por exemplo, é um candlestick
teoricamente com padrão de reversão, né? A gente repara que o volume comprador, inclusive, ele veio mais alto comparado a outros candlesticks, né? Quando a gente olha um passado recente, talvez um pouco menor aqui somente do que este, né, do dia 15 de março, né? Então, ou seja, tivemos aí posteriormente a quase 8 dias, né, surgimento de um volume um pouquinho mais simbólico, mas o candlestick, né, acabou trazendo uma certa euforia, porque logo a seguido, né, veio a notícia de que Donald Trump, né, estaria tentando um acordo com o Irã, propôs um cessar-fogo de 5 dias e neste mesmo instante, né, pessoal, veio a pancada. Então, assim, nós tínhamos aqui um indicativo, né, até mesmo a ascendência desses fundos, né, já era proeminente, veio a notícia, né, acabou entrando aí bastante volume, a ocasião acabou fazendo um ladrão nesta condição. E aí, pessoal, tivemos, né, essa pancada aqui buscando, né, inclusive a máxima do dia de hoje na proximidade aí dos 71.800. Então, pessoal, o que a gente precisa observar aqui que está muito explícito para nós é a questão do volume no diário, tá? Nós tivemos aí, teoricamente, um bom volume comprador quando a gente analisa o dia de ontem. Ou seja, é um ponto bastante positivo, tá? Isso aqui é um forte indício de que os compradores podem tentar novamente uma pernada ascendente. No semanal, pessoal, a gente também observa a mesma coisa. A semana do dia 9 de março, os compradores superaram os vendedores em relação à semana do dia 16, ou seja, mais um ponto positivo. Quando a gente vê em relação à média no diário, pessoal, nós tivemos o fechamento acima da média. Então, teoricamente, os compradores estão tentando reconquistar essa média bastante importante. Inclusive, a gente já vê aí os compradores tentando, já agora à noite, a manutenção do preço acima dessa média. Lembrando, né, pessoal, por se tratar de uma média bastante importante, a gente costuma utilizar 2 dias no diário com fechamento acima para de fato a confirmação. Então, teoricamente, nós tivemos o primeiro e vamos, né, para o segundo dia, de a partir de agora às 9 da noite até amanhã às 9 da noite, para a gente verificar qual que será de fato, né, essa movimentação. O que a gente pode colocar aqui, pessoal, como referência, agindo de forma conservadora? A gente vê que a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, ela está teoricamente um pouco próxima aqui do preço a mercado. A gente observa, inclusive, por enquanto, os vendedores, né, eles estão quase sobressaindo os compradores em relação ao candlestick anterior aberto às 5 da tarde. Talvez aqui, pessoal, não seja, né, o melhor cenário aí de uma reação por parte, né, dos compradores, aqui considerando a proximidade aí dos 69.900, né? Pode ser que tenha sim repiques, né, pullbacks, retrações, mas a gente talvez possa colocar um pouco mais abaixo, um ponto um pouco mais conflitado. Talvez aqui, pessoal, entre os 69 e os 68 faça mais sentido. Por quê, pessoal? A gente analisa aqui, região dos 69 é a região de máxima desse candlestick. Então, neste primeiro momento houve a busca pelo 69, a recusa de preço, né? Posteriormente veio o rompimento. Já o 68, pessoal, a gente está basicamente encontrando 3 pontos de referência. A mínima desse candlestick, a abertura desse e fechamento desse. Além do mais, a gente tem, querendo ou não, né, esse candlestick posterior a esse, caracterizado por uma possível reversão, com característica de força. Então, talvez a gente deva colocar aí essa região
do 69 ao 68 aproximadamente, com um ponto conflitado aqui pelos compradores, pessoal. Então a gente vai analisar, evidentemente, o preço retroagindo nessa região, como é que será o comportamento do preço, volume, estrutura de preço, candlesticks, forma unitária, sequencial. Vou colocar aqui, deixar bem alinhado. Então, pessoal, entre o 69 e o 68 a gente tem um potencial conflito de interesses. Vai a explicação agora para vocês. E possivelmente aqui a gente pode ter uma reação um pouco mais contundente por parte dos compradores. É óbvio, pessoal, que pode acontecer dos compradores de fato reagirem já a partir da média aqui para nós, no tempo gráfico de 4 horas, próximo aqui dos 69.900. Pode acontecer da mesma forma os compradores já atuarem para manutenção do preço acima da média no diário também. Só que a gente precisa, né, sempre agir de forma conservadora aqui nas análises, tá? A gente faz as análises a cada 24 horas, o que torna muito difícil a gente tentar trazer um cenário 100%. A gente tenta trazer aí alguns pareceres, né, possibilidades, então a gente sempre age, né, na cautela, porque justamente é muito complicado, né, a gente conseguir acertar, né, com extrema exatidão, tá? Então, óbvio que esse é o ponto mais importante, porém, a gente tem a média de 4 horas e no diário que também, né, precisam ser analisadas, porque existe essa possibilidade, sim, né, dos compradores continuarem a busca por níveis superiores. Então, neste momento, quem tem a bola na mão são os compradores, pessoal. Pelo que foi apresentado para nós aqui no diário, né, a figura deste candlestick, uma reação próxima de um suporte importante, né? No semanal, a mesma coisa em relação ao volume que foi apresentado na semana. Então, vamos ver, pessoal, como é que os compradores vão reagir, quem sabe aqui nessa nossa região demarcada. E, pessoal, é óbvio, a gente precisa, né, considerando que o preço venha de fato buscar estes níveis, né, a gente precisa aqui de boas evidências, tá? Não adianta nada, né, os compradores simplesmente retraírem o preço, né, um pullback, mas, né, quando a gente for analisar a questão do volume, né, os candlesticks forem apresentados, né, reduzindo o tempo gráfico, obviamente não havendo aí, né, uma estrutura ascendente, o volume comprador prevalecendo, aí, pessoal, o cenário tende a ficar um pouco mais sombrio e, obviamente, a gente começa a tratar novamente a possibilidade de níveis, né, inferiores, tá? Mas eu creio que aqui deverá ter sim um embate. Não acho que faça muito sentido, né, os compradores cederem de forma tão fácil, até pelo que foi apresentado no dia de hoje, na semana, né, essa questão do cessar-fogo de 5 dias. Então, obviamente, né, vejo com bons olhos aí uma possibilidade de retomada e quem sabe, né, a gente criar uma estrutura novamente ascendente, com o objetivo de buscarmos, né, esse topo anterior ali na proximidade dos 76 mil. É óbvio que o caminho é ardiloso, né, são grandes desafios, mas, né, vamos, né, com calma, dia após dia. Obviamente a gente vai analisar amanhã tudo que rolou, né, ao longo desse período, né, para trazer, né, as atualizações e de fato tentar confirmar, né, com mais evidências, obviamente, se forem colocadas no gráfico aqui para nós. Beleza, pessoal? Acho que no gráfico é isso. Então, vamos ver se a gente vai buscar aí a nossa região e, obviamente, torcer para que tenhamos, né, as boas condicionantes aqui, falando pelos compradores, para justamente
a gente startar um movimento ascendente novamente. Lembrando, pessoal, que estamos, né, em um momento geopolítico bastante delicado, então notícias como a de hoje em relação ao cessar-fogo trouxe bastante volume aqui para o mercado de uma forma assim muito rápida. E a gente sabe que notícias, né, como essa, seja pelo lado bom ou ruim, não tem gráfico que segure. Então, obviamente, tem esse detalhe, precisa estar atento, se for o caso, com os stops, posicionados, justamente porque momentos como esse a gente precisa redobrar nossa atenção, porque infelizmente, né, uma declaração, por exemplo, como do presidente dos Estados Unidos, ou até mesmo, com o representante atual, do Irã, pode trazer, né, volatilidade, inesperada. E aí, pessoal, a gente sabe que o mercado ele costuma subir de elevador, aliás, subir de escadinha e descer de elevador. Então, assim, são dois palitos aí para, né, desmontar toda essa estrutura, e você precisa estar ciente, né, do contexto global, porque influencia diretamente aqui não só o mercado cripto, mas também como, né, as principais bolsas espalhadas, né, ao redor do globo. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Vamos ver aí como é que teremos, né, de movimentação. Estamos com a faca e o queijo na mão, jogando aí pelo time dos compradores. Um ótimo dia, pessoal. Volume no semanal fechou bem também. Compradores prevalecendo. Temos aqui um candlestick com padrão de força. Então, temos aí um cenário bastante otimista, pelo menos, né, até este momento, torcendo para que não haja, né, declarações polêmicas ou que não se agrave a guerra, né, trazendo fuga de capitais e bastante volatilidade aqui para nós. Fechado? Vamos ver o livro rapidamente, se a gente encontra alguma coisa relevante. O pessoal aqui pelo lado dos compradores, a gente vê um pouco mais de acumulação no 68, pessoal. 68 não é uma barreira, são 5,5 milhões de dólares posicionados. 68 seria já bem aqui na última banda da nossa região conflitada. Então, teoricamente, atenção neste ponto. E somente mais abaixo, no 67, aí nós teremos já mais aqui um cenário um pouco mais delicado, pessoal, porque justamente já estaremos, né, abaixo da nossa região conflitada, inclusive abaixo desses três fundos aqui também. Então pode ser que, caso aconteça, haja também um repique. A gente torce para que fique dentro aí, né, do nosso cenário, das nossas expectativas. E mais abaixo, 66, 65, manutenção daqueles lotes que já tínhamos analisado na semana passada. Com bastante dinheiro aqui também, pessoal, posicionado. Justamente os compradores, obviamente, em um cenário hipotético, devem atuar também. Pelo lado dos vendedores, bom, a gente vê aqui no 72 não é uma barreira, pessoal. 4,8 milhões de dólares, 73 a gente tem quase 6 milhões de dólares. E aí só lá para 74.800 aos 75, pontinha de bar aqui, quase 12 milhões de dólares posicionados. Então temos aí mini barreiras, né? Não vejo tanta acumulação assim, mas de fato faz um pouco de sentido, né? 7,2 é a máxima do dia de hoje, aproximadamente. E aí, pessoal, conforme a gente vai se aproximando do 7,6, a gente vê a acumulação também, justamente porque seria aqui o nosso objetivo, né, para essa semana. Então, nada muito novo, algo que possa nos chamar a atenção, mas sempre válido, né, a gente analisar diariamente aqui e ver se encontra alguma coisa, né, que possa mudar aí
os rumos do mercado, evidentemente, com a aproximação do preço. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Então, os principais pontos foram passados. Acho que o cenário está bastante explícito. Vamos acompanhar juntamente nas próximas horas, amanhã durante o horário comercial, e ver como é que o mercado vai se comportar diante aí, né, de todas essas evidências que foram colocadas para você em primeira mão aqui no nosso canal. Beleza? Então vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Lembrando que se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Fundamental para o engajamento do canal. Percebo que pessoas assistem, né, as análises e não seguem, não curtem, não deixam um comentário. É importante, peço aí a sua ajuda para a gente conseguir crescer cada vez mais. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço, uma boa noite e até amanhã.